Fala pessoal, professor Wellerson falando, certo, para mais uma aula de educação física. E para finalizarmos um conteúdo de ginástica, né, decidi gravar essa videoaula para o melhor entendimento de vocês, né. Quem acompanhou, né, esse conteúdo, né, desde a primeira aula, já a quarta aula trabalhando sobre esse conteúdo, né, vimos que na primeira aula a gente viu um breve histórico, né, falando sobre um pouco da introdução da ginástica, um pouco do desenvolvimento dela, falando sobre o termo de ginástica, que ele é descente, né, do termo ginastique, que significa exercitar-se o corpo, certo? Vimos também, né, na aula seguinte um pouco sobre as modalidades, né? A gente viu que existem as ginásticas oficiais e as ginásticas não oficiais, certo? A exemplo de ginásticas oficiais, a própria ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática. Já as ginásticas não oficiais seria a ginástica de condicionamento físico, a ginástica de conscientização corporal e entre outras, certo? E na aula seguinte, que foi a aula passada, né, vocês responderam um questionário que era para associar, né, a imagem ao tipo de ginástica, certo? E nessa aula, para finalizarmos, vamos abordar, né, dar um pouco mais de ênfase, né, na ginástica artística, certo? Por ela ser uma modalidade esportiva bastante praticada, né, e estando presente desde dos primeiros jogos, né, olímpicos da era moderna, né, vamos dar um pouco mais de ênfase nela, trabalhar um pouco sobre ela, né, ver algumas curiosidades, ver um pouco mais sobre os aparelhos que são praticados dentro da ginástica artística, certo? E falando sobre ginástica artística, né, a principal diferença dela para as demais as demais modalidades de ginástica é que os ginásticas, os movimentos dos atletas, eles são realizados sobre, né, em cima dos aparelhos, né? Esses aparelhos, eles são estruturas pensadas, né, para a realização dos exercícios. E tem diferença entre os gêneros, né, masculino e feminino, certo? Os aparelhos, né, do masculino são 6, certo? Que é o solo, o cavalo com alças, a argolas, o salto sobre o cavalo, as barras paralelas e a barra fixa, certo? No feminino são somente 4 aparelhos, que seriam eles o solo, o salto sobre o cavalo, as barras assimétricas e a trave, certo? É uma diferença, né? A gente viu que o solo ele está presente tanto no masculino quanto no feminino, né? O aparelho solo, porém, né, somente no feminino que pode se utilizar da música para uma melhor demonstração dos movimentos do atleta, certo? No masculino não é permitido a utilização da música para demonstração dos movimentos, certo? E também a ginástica artística, ela está presente, né, como já foi falado, ela está presente desde os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, né, em 1896, lá em Atenas. Quem assistiu a videoaula sobre o surgimento das Olimpíadas vai lembrar que, quando falamos sobre o surgimento das Olimpíadas, a gente deve pensar em 2 períodos, né? Os Jogos da Era Antiga, onde havia todo um ritual, né? Toda a questão da mitologia grega, né? Que Hércules era o pai dos Jogos Olímpicos da Era Antiga. E os Jogos da Era Moderna, que voltaram a ser realizados, né? Com influência do Barão de Coubertin, né? Que é o Pierre de Fred, lá em 1896 em Atenas, na Grécia, certo? E desde então a ginástica está presente, né, nos Jogos Olímpicos desde os primeiros jogos da era moderna, lá em 1896 em Atenas, certo? E ela também é bastante conhecida pelo desenvolvimento dos nossos atletas brasileiros, né? Em 2012, né, nas Olimpíadas de Londres, o atleta Arthur Zanetti foi medalhista de ouro, né, no aparelho de argolas, né, onde teve ele um grande destaque naquele ano, né, e em seguida ele foi campeão mundial no aparelho, né, também de argolas, tornando assim um atleta de grande destaque, né, e de grande visibilidade no cenário mundial, certo? Também outros nomes, né, outros atletas também são bastante conhecidos, né, mundialmente, como a Daiane dos Santos, que também já foi campeã mundial. E os irmãos Daniele e Diego Hipólito, né? Que o Diego Hipólito ele foi prata,
nas Olimpíadas de 2016, certo? Falando um pouco sobre a tradição, né, da ginástica artística, como eu já mencionei, ela junto com outros 3 esportes, né, está presente desde os primeiros jogos das Olimpíadas da era moderna, certo? Em 1896, né, junto com atletismo, esgrima e natação, esses 4 esportes, né, ginástica artística, esgrima, natação e atletismo, estão presentes desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em Atenas, certo? E outra curiosidade também que eu gostaria de trazer para vocês é que aconteceu em 1976, né, nas Olimpíadas de Montreal, certo? Onde a romena, né, Nadia Comaneci protagonizou um feito histórico nas Olimpíadas, né? Após uma apresentação de gala nas barras assimétricas, que é um aparelho da modalidade feminina, né? Ela se tornou a primeira ginástica da história, né, incluindo homens e mulheres, a receber nota máxima de todos os 7 jurados, certo? Naquela edição, ela conquistou 5 medalhas, né, sendo 3 de ouro nas barras assimétricas, na trave e no individual geral, uma de prata por equipe e outra de bronze, né? Trazendo essa curiosidade para vocês. E para finalizar, vamos falar sobre como é avaliado, né, a pontuação dos atletas na ginástica artística. A cada prova, o atleta ele é avaliado de acordo com a dificuldade da série, né, dos movimentos dele no aparelho, que seria a nota A, né, e a execução dos movimentos, que seria a nota B, certo? Dentro das Olimpíadas também, vale ressaltar que são os 8 melhores, né, de cada aparelho avançam para a final, né, e há uma premiação por aparelhos e também por individual geral, que é a soma de todos os 6 aparelhos, né, no masculino e os 4 aparelhos na modalidade feminina, certo? Eu vou estar disponibilizando também o PDF que eu fiz para o melhor entendimento de vocês, certo? Vou deixar a atividade semanal por escrito, certo? Para ficar mais fácil de vocês responderem. No mais, qualquer dúvida sobre o conteúdo dessa aula, então os conteúdos passados, as atividades que foram passadas, até mesmo as mais antigas, pode entrar em contato comigo via o Google Classroom, ou então via o meu WhatsApp, quem tem, ou então minhas redes sociais, tá bom? No mais, um grande abraço do professor, valeu, até mais.